Companheiros, o presidente da Federação da Saúde fez uma acusação aqui, a companheira Regiane. Eu não tenho procuração para defender ninguém, mas nós temos que ter um cuidado entre nós aqui. Eu sou de Pelotas, Sindicato da Alimentação, trabalhei na eleição da Federação, fui da Comissão Eleitoral lá em Pelotas, da Federação da Alimentação, ajudamos a Federação da Alimentação, da Saúde, ajudamos na eleição, e lá para nós foi o seguinte: a oposição à Federação da Saúde era a força sindical. E essa é a história que tinha lá para nós. E aí eu tomei o cuidado de ligar para o Estado, falar com a Regiane para saber em que pé estava. Companheiro, nós não estamos nesse processo. Nós estivemos no processo do Sind Saúde, que tinha chapas reconhecidas pela Central. Mas na Federação da Saúde nós não estamos. Então não cabe ao companheiro da Saúde vir aqui fazer uma acusação leviana. E pior, companheiros, bem calmamente dizendo para nós aqui, nós podemos divergir em tudo aqui, nós podemos ter várias diferenças entre nós, mas nós somos de uma central. Nós temos diferenças de pontos de vista, mas temos que ter unidade na luta. E o processo que acontece no interior é um processo de desconstituição do dirigente sindical. Tudo de ruim que acontece, bota no do dirigente que eu não gosto. Isso é ruim. Isso desagrega. A Central entrou num caminho perigoso nisso. Não dá para nós deixar isso seguir acontecendo. E que fique bem claro, quem era oposição à Federação da Saúde era a força sindical. Isso é o que chegou no interior para nós. Então é infeliz a fala do companheiro. Infeliz. E o companheiro tem que se prevenir, tem que saber o que é que acontece no interior, porque nós fizemos a eleição lá. Nós sabemos das dificuldades que todos nós temos. Eleição pela base de federação é um problema. Dito isto, vamos na questão de estratégia. Nós acreditamos que para o próximo período que nós vamos enfrentar, a estratégia da Central é fortalecer a autonomia. Pessoal, por favor, vamos baixar um pouco aí os murmúrios, que é para a gente poder escutar o camarada aqui, senão não vai dar. Vamos lá. É fortalecer a autonomia da Central. Isso não significa que nós vamos renegar os governos que nós elegemos, agora temos eleição municipal. Isso não significa que nós vamos cair no esquerdismo. Mas nós não vamos poder deixar de apontar as falhas. E nós não vamos poder deixar de levar a luta do ponto de vista de classe. E do ponto de vista de classe, nós vamos ter sempre problemas com os governos. Porque os governos são do Estado. O Estado é um Estado burguês. É isso que desregula entre nós, muitas vezes. A concepção de Estado. Muitas vezes, para nós, o dirigente passa que o governo que vai assumir vai resolver os problemas. E, estrategicamente, nós sabemos que isso não vai ser resolvido. Não tem como. Porque esse governo ele vai administrar questões do sistema capitalista. E a CUT ainda é uma central de cunho socialista. O objetivo dessa central é chegar a uma sociedade socialista. Portanto, ela está inserida na sociedade, ela está na institucionalidade, mas ela trabalha para reverter a ordem. E nós confundimos isso. Estrategicamente, nós temos que ter isso bem claro entre nós. A questão dos movimentos sociais, a questão dos trabalhadores desempregados, a questão do MST, a questão dos trabalhadores inorganizados. A Central tem que mirar isso para o próximo período. A Central tem que conseguir fazer melhor do que fez nesse último período, que é juntar, agregar e ser a referência de luta. Não entravar a luta, mas sim avançar na luta. E avançar na luta é fazer crítica, é fazer movimento de rua. E é isso que nós esperamos para o próximo período. Companheiro Todd. Companheiros, enquanto vai se aproximando o nosso companheiro para terminar a fala, pediria mais uma vez, por favor, vamos manter o silêncio para que as pessoas que estão se manifestando possam completar o seu raciocínio, para os que estão aqui, que possam ouvir. E aproveitando, saudando a presença do companheiro deputado federal
Dionísio Marcon. Muito bem-vindo, um prazer te ter aqui. Todd. Obrigado, Simone. A gente traz na nossa defesa os apontamentos sobre estratégia, grosso modo, 3 itens para ajudar a desenvolver o raciocínio, que é a questão democrática, a luta e a autonomia. É preciso ter bastante clareza de que a questão democrática para a organização dos trabalhadores e trabalhadoras, ela não é uma questão menor. A questão democrática deve ser considerada por todos nós como um elemento central, como um princípio, o único princípio capaz de fazer com que os trabalhadores efetivamente participem e sejam sujeitos ativos dos seus destinos. Nesse sentido, a autodeterminação dos trabalhadores, a soberania da base, das discussões pela base, da CUT ser definitivamente uma central construída pela base, é um elemento que deve fazer parte dos nossos princípios. E para avançar na democratização da central, nós temos que investir, aliás, para a gente também possibilitar essa assunção dos trabalhadores enquanto sujeitos, faz parte da estratégia da central a gente pressionar para que os governos avancem em todos os espaços democráticos de fato, como, por exemplo, o orçamento participativo, os conselhos, os plebiscitos e referendos já previstos na Constituição. Na questão da luta, é através da luta efetiva, evidentemente, que nós mostramos para os trabalhadores e trabalhadoras o antagonismo dos interesses de classe, a luta de classe, a divisão de interesses entre os trabalhadores e a burguesia. Portanto, a central tem que sempre estar atenta e mostrar a voz ativa nos grandes temas da sociedade, como, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, vários companheiros e companheiras estão buscando incidir na questão do absurdo do pagamento do auxílio moradia aos juízes. Na nossa central, seguir investindo na luta pela ratificação da cláusula 158 da OIT, que é um tema que propõe um debate estratégico para os trabalhadores e trabalhadoras e fazer com que isso seja debatido e pensado. E também temas como a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, que é um tema extremamente pertinente e do momento, como a privatização da água, que, aliás, fazer um link com a necessidade de que a central tenha condições de se apresentar como o elo de unificação entre todos os movimentos sociais. Os companheiros do Sindiágua, os companheiros e companheiras da PSEF, do Comitê Gaúcho de Defesa da Água, sabem muito bem, para a gente dar um exemplo concreto aqui, da dificuldade que foi de fazer a luta, por exemplo, unitária em Santa Cruz do Sul, porque parcelas de dirigentes da CUT achavam que mesmo para um tema estratégico para os trabalhadores, como a questão da água pública, mesmo num tema como esse, nós não poderíamos fazer uma luta junto com companheiros da Conlutas. Inclusive, a gente entra num outro tema que é da autonomia, porque um dos motivos que levavam a não querer fazer essa luta é porque os vereadores do Partido dos Trabalhadores, o vice-prefeito do PT, apoia a privatização da água. Então chegamos para o terceiro ponto. 2 minutos. Chegamos para o terceiro ponto, que é a questão da autonomia da nossa central. Que nós sabemos e não precisamos menosprezar a importância dos partidos políticos. E a importância de nós, inclusive, no nosso meio, a gente incentivar que cada vez mais trabalhadores e trabalhadoras se filiem e participem efetivamente de partidos políticos que tenham projetos transformadores e que, inclusive, exijam nos seus partidos que os partidos efetivamente discutam e debatam e que os projetos e os programas implementados pelos partidos sejam obra de discussão coletiva das pessoas e não uma reprodução da política conservadora, a política da direita, a política de sempre, que são as decisões da cúpula, as decisões verticalizadas, sem a participação das pessoas. Mas apesar
da gente ter convicção e clareza da importância dos partidos políticos, a gente tem que ter clareza também e dizer em alto e bom tom que nenhum partido político pode querer substituir a classe trabalhadora, pode querer tutelar a classe trabalhadora. Porque se isso acontecer, nós substituímos uma relação que deve ser de complementação por simplesmente uma relação de quem manda e quem obedece, e todo mundo sabe aqui o que a gente tem enfrentado de pressão para que os trabalhadores simplesmente apenas defendam programas de governo, defendam uma decisão partidária discutida por meia dúzia de dirigentes. E a gente tem aqui que dar os parabéns, porque nesse espaço muitos companheiros e companheiras estão podendo reagir a isso e dizer com todas as letras que o movimento sindical e a Central Única dos Trabalhadores não pode ser tutelada nem por governo, nem por patrão, nem por partido. E é isso que nós da CUT Pode Mais viemos dizer para finalizar essa nossa apresentação estratégia, que a partir disso, da democratização como princípio, da construção da CUT pela base e de não abrir mão do princípio da dependência, que nós podemos avançar o direito dos trabalhadores e transformar a sociedade.